Você vê o Flow, você vê o Podpah, que é o concorrente, você vê tudo ao mesmo tempo. Não é concorrente, é coexistente. Não é questão de ser, eu sempre falei isso. Pô, mas a gente que criou o bagulho, pô. Manda um beijinho pra eles. Um beijo pros caras do Podpah. E eu vou conversar hoje com o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Obrigado por vir aí, cara, pelo teu tempo, pela tua moral aí. Como é que você tá? Tá bem hoje? Tô vivo, já é um grande negócio, né? Já é um grande negócio, é verdade. Eu apanho há 10 anos. Um pouco mais, talvez, vai? 2012, né? Acho que 2012. Lá no final da década de 80, os caras já estavam pegando no teu 86, pé. Eu peguei uma punição no exército, 86. Esse é um jeito bonito de falar, uma caninha. Eu era militar, né? Eu era capitão do exército, né? Ou seja, já tem um histórico aí de coisas acontecendo, mas dessa vez... da última vez que tu veio aqui, era uma posição mais confortável mesmo, você tá falando. Ali eu falo, não vai pegar meu telefone, que tu é presidente, é uma outra posição. E agora, os caras... Porque pegar um telefone do presidente, você tem informações estratégicas ali. Com certeza. Não é assim, não. Com certeza. E eu tenho que pegar por quê? Pegar por quê? Com a acusação na época... Era o inquérito de fake news. Está completando, acho que hoje, meia dúzia de anos. Hoje, meia dúzia de anos. Inclusive, há poucas semanas, teve o inquérito que foi arquivado lá, de um político, né, que tinha problema de desvio de recursos. Sabe qual é o argumento pelo qual ele foi arquivado, segundo o ministro que despachou? O inquérito durou 4 anos. Se nada aprovou até agora, não vai aprovar nada aqui para frente. Está arquivado. 4 anos. E o de fake news está com 6. Ou seja, o próprio Supremo tropeça nas suas normas para poder atingir um alvo deles, que sou eu. O inquérito das fake news ele é muito esquisito de fato, né? Não falo isso como para defender um lado ou para defender o outro, mas o fato é que ele é muito estranho mesmo. Ele funciona de um jeito esquisito e tende a atacar geralmente uma galera mais bolsonarista, ou mais identificada, ou empurrada para esse lado. Totalmente. Do lado de lá, só sofreu certas medidas, né? O Rui Costa Pimenta do PCO. Que apesar do radicalismo dele, tem coisa ali que eu respeito. E sempre respeitei a liberdade de expressão de todo mundo. Esse é o principal problema do Brasil, na tua opinião, hoje? Completamente. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo? Hoje você vê um jogo de futebol, 6 da tarde, 7 da noite. Não é? 8 horas. Antigamente, durante a semana, só depois das 21h40. Ou seja, você era obrigado a assistir o Jornal Nacional para ver o futebol. Eu acabei com tudo isso aí. Inclusive, os botafoguenses aí, vocês são campeões, mas agradeço a mim. Que nós criamos em 21 o SAF, Sociedade Anônima Futebol. O futebol empresa. Iniciativa tua? De gente minha. Sim, não é isso que eu quero dizer, do teu governo. Sim, quando eu falo tua, do teu governo. Até o Fortaleza, que foi um sucesso o ano passado. Até começou, no final, já sonhou até com um possível campeonato, né? Também em cima do SAF. A Portuguesa Esportes de São Paulo, a informação que eu tive, não confirmei ainda, mas a Portuguesa Esportes entrou nessa também. Então vai ter um futuro. Que a iniciativa privada é muito melhor para administrar essas coisas. Quando fica no clube ali, eu também acho. Fica complicado. Mas a gente estava falando de a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. E, bom, a gente te perguntei, tu acha que esse é o principal problema do Brasil, então? Eu acho que ele é o alicerce, né? Sem liberdade de expressão, você não tem democracia. Pois é, mas o que tu tá chamando de liberdade de expressão, por exemplo, e por que não tá rolando, na tua opinião? Você pode ver, se a gente discutir vacina aqui, nossa, temos problema amanhã. Se discutirmos urnas, também. Agora, se você falar da Bíblia, pode criticar à vontade, sem problema nenhum. Entendi. Ou seja, o que os caras querem, que chama-se de sistema, establishment, que tem nome e sobrenome, cada um deles. Né? Ainda mais descobriu porque quando chegamos lá. Os caras querem continuar mandando no Brasil. Comigo, eu não fui um presidente autoritário, muito pelo contrário. Eu sofri uma ação por semana do Supremo Tribunal Federal, chateado muitas vezes, e cumpria. Pancada em cima de pancada o tempo todo. Nunca persegui ninguém. Tentar derrubar a parte de alguém, buscar desmonetizá-la na justiça, fechar, prender, como foi feito depois de mim. Tá? Então eu respeitei isso aí, isso é democracia. Eu acho que quando há excesso, mais liberdade é o remédio para você fazer com que cada um volte para sua casinha.
Mas você acha que... Eu vi você já falando algumas vezes que a vontade do povo deveria ser soberana. Você acha que a sociedade brasileira está mesmo preparada para uma liberdade de expressão como essa, como a americana, por exemplo? Por que eu estou falando isso? Isso aí não tem muito a ver com o que eu acho, tá? Eu acho, se for me perguntar o que eu acho que a gente precisaria de mais um tempo como sociedade para evoluir, como sociedade para ter uma liberdade de expressão plena, como se supõe que tem nos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não acho que se tu for para a rua fazer um plebiscito e tudo mais, a galera vai comprar essa ideia. Os caras preferem, suponho, que seja mais... que tenha algumas leis que seguram a onda de uma liberdade de expressão plena. Mas eu não sei. O que você acha? Lá atrás, a esquerda tinha o monopólio da liberdade. Hoje é o contrário. A própria Gleisi Hoffmann, que assumiu agora o ministério, ela elogiou o ministro Alexandre de Moraes, que é a pessoa que mais impõe a censura no Brasil. Então, como essa censura está em cima da direita, grande parte da esquerda está aplaudindo. Bom, não dá para dizer que isso é mentira, mas é interessante esse fenômeno, porque é importante lembrar que é um pêndulo. Né? Ninguém vai ficar o tempo todo mandando. Até os ditadores, Idi Amin Dada, né? Saddam Hussein, todo mundo caiu um dia. Outras ditaduras, apesar de passar para outros ditadores, chegou um dia que chegou a um ponto final. Aqui nós estamos, ainda, no meu entender, num ponto quase de parar. Até porque, é o meu entendimento, nós, brasileiros, não temos condições de resolver os nossos problemas de liberdade, dado o ponto que chegou. Então, a gente precisa de sinalizações de fora do Brasil. Estão acontecendo, sim, no meu entender, com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Lá, a primeira emenda te fala da liberdade de expressão. Teve agora um parecer do Ministério Público da Espanha, em cima do jornalista Eustáquio, dizendo que essas acusações, que você vai ler daqui a pouco, contra mim, né? Como aconteceu tudo isso aqui, para eles é liberdade de expressão, não é crime. Então, não extraditaremos o Eustáquio. Ponto final. Que se tivesse um movimento armado, com uma liderança, com alvo objetivo, com tropa, daí você podia dizer, olha, teve um início de uma tomada de... Não é nem tomada de poder, é tomada de poder, que seria 8 de janeiro, né? Já estava constituído o presidente. Você podia até pensar por aí. Agora, é tal negócio. Você vai dar o golpe num domingo? Inclusive fala muito armado aqui, né? Violento e armado. Não acharam, a única arma que acharam foi um estilingue, com meia dúzia de bolinha de gude. Uma forçação de barra. Você pode ver, no dia seguinte, no dia 8, estavam todos os governadores em Brasília. E o Lula, né, sendo cumprimentado pelo mundo todo, que salvou a nossa democracia. O que passou pela tua cabeça quando tu estava lá nos Estados Unidos e tu viu que estava rolando o que estava rolando no dia 8 de janeiro? Para todo mundo, e para você também. Você ficou sabendo no dia. Fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo no dia. Você não pode pensar que 1.500 pessoas que foram presas. Claro, 1.500 pessoas tinham um plano de tomar do poder e ninguém ficou sabendo, só naquele dia. Agora, as histórias realmente verdadeiras, você cai para trás. Por que as câmaras, quase 200 câmaras do Ministério da Justiça, do Flávio Dino, desapareceram? Nada foi apresentado como filmado. Ela estava com um defeito. Não é essa aí. No meu entender, é que iam mostrar o ente sai de carro de manhã. O que o Lula veio fazer de manhã aqui em São Paulo, em Araraquara, aqui do lado? Um cara que gosta de dormir até tarde, mas no domingo. Eu fazer o quê? Tá certo? Então é essa história toda. Você sabe que ele gosta de dormir até tarde? A gente sabe. A gente tem informações dos seus hábitos. Não, nunca dormi com ele. Nem sei se ele ronca, tá? Sabe que pelos hábitos dele, tá? Que como entendi, sabe, tá bom. Não, eu só tô pegando no pé pra fazer piadinha, mas eu entendi. Tá. Cuidado com as piadinhas, né, rapaz? Hoje em dia dá processo aí. Depende. Se pegar leve, tá tranquilo. Puta, mas aí tu tava... Tá. Mas, cara, essa perseguição, que é como você tá... Que é como a galera bolsonarista tá enxergando o que tá acontecendo agora, ela é meio que uma...
O dia 8 de janeiro, ele não era meio que uma tempestade perfeita? Porque, ó, eu tô falando isso como um cara que não tem nada a ver nem contigo, nem com o Lula, nem com nada, tava lá vendo e viu o que aconteceu lá, meio da internet, meio que doideira é essa e tudo mais. Tu tava nos Estados Unidos e por que eu te perguntei o que passou pela tua cabeça? Porque, já pensou, cara? Eu acho que se tu tivesse falado, não, nada, tu não tava sendo... Mas ninguém sabia daquele movimento. Se bem que o general G. Dias, do GSI, sabia. Segundo relatos da BIM, ele recebeu 33 informes que poderia ter uma balbúrdia lá. Comigo na presidência. Quando o nosso pessoal que deu manifestação não aconteceu nada. Nós passamos 4 anos sem problema. Tá? O nosso povo é educado, não joga nem papel na rua. Você bota 1 milhão na rua lá em Brasília, acabou o momento, você não acha um papel no chão. Assim foi na Paulista 2 vezes, né? Foi uma vez em Copacabana. Domingo agora vai ter de novo em Copacabana, vai ser a mesma coisa. O nosso pessoal é comportado. E é um pessoal que muitos se orgulham de ser de direita e muitos falam que começou a entender política com a nossa chegada ao poder. Que eu abri o jogo, pessoal. Você pode até não gostar, mas foi um governo diferente. Até pela composição dos ministérios. Tu fez uma tentativa ali que no começo eu lembro que eu fiquei assim, pô, isso é legal. Tem uns... Você fala bastante do Tarcísio, e o Tarcísio realmente é impressionante no tanto que ele sabe. Quando ele veio aqui enquanto ministro da infraestrutura, eu sempre falo isso. Ele sabia exatamente de um pedágio específico que tem na Rio Magé. Do Brasil todo, sim. Quantas vezes eu estava lá no Piauí? Tarcísio, estou aqui, tal cidade... E o que tem nessa rodovia aqui para ser feito? E na hora ele falava para você. Na hora. Assim como outros ministros falavam da mesma maneira. Mas eu aposto que ao longo dessa caminhada, com esse ministério mais técnico e tudo mais, tu foi entendendo que... Tu foi aprendendo coisas sobre ser um presidente que tem concessão que tem que fazer, não é? Alguma coisa você vai cedendo, não vou negar para você. Não tem jeito. Não foi lá em cima o consentimento. Um pouco mais para baixo, sim. Você não tem como fugir disso. Você não pode partir do princípio também que todas as indicações políticas são gente que não tem caráter. Com certeza. Por exemplo, a Tereza Cristina foi indicação da Frente Parlamentar da Agricultura. Eu pedi para ele o nome, era deputada federal do PP, veio para trabalhar conosco. E por que o trabalho dela foi um sucesso? Porque ela teve liberdade para trabalhar. Eu só pedi para ela, aceitou, botar o secretário da pesca, que é o Jorge Seife, que daria um banho no programa teu aqui para falar de piscicultura. Como é o nome? Jorge Seife. Atualmente ele é senador. O resto ali foi tudo da Tereza Cristina. Assim foram todos os ministérios. O próprio Tarcísio. DENIT é um local sensível. Tomar cuidado ali já era. E ele pegou, não é só a DENIT, ele pegou também os portos, aeroportos. Poxa, barra pesada. Esse ralou. E um orçamento, pelo tamanho do Brasil, pequeno, 7 bilhões de reais. Só li a reunião no passado, foi 16. Tá? Você acha que se a gente vai... A gente está tendo agora um momento que você está dizendo, a liberdade de expressão, tudo mais, a gente consegue centralizar isso de certa forma, meio sem dizer, mas dizendo, no STF, e dá até para ir um pouquinho mais específico. Cara, lá no passado, quando tu estava presidente, teve lá o lance da CPI da Lava Toga. Se isso tivesse ido para frente, a gente estaria numa situação diferente hoje. Por que eu falo? Porque eu também sinto, como cidadão, que o STF tomou um protagonismo que não deveria ter, né? E eu não sou cientista político, mas é a sensação que eu tenho. Uma CPI da Lava Toga ali não teria segurado uma onda, não teria feito alguma diferença nesse sentido? Tu foi contra? Tu articulou para segurar? O Flávio foi contra, eu vi ele falando e tal. Olha só, o que a gente esperava naquele momento? Que o Supremo se contivesse. Isso é esperar. Agora, você não tem quórum para levar para frente uma CPI dentro da Câmara ou dentro do Senado. Então eu sempre costumo entrar em brigas onde você tem chance de vitória. Tá. Você não tem, não vamos nos desgastar por nada. A gente vai se desgastar mais ainda com o Poder Judiciário por nada. E você pode ver, no Poder Judiciário, tudo se acerta ali. Tá? E o Supremo realmente extrapolou. Extrapolou e ainda continua sem controle. Tá certo? Se você, daqui a pouco você vai citar aqui meus 4 tipos penais aqui, só um já mata pau. Quer ver? Vai. Coisa simples. Por exemplo, dos 4 aqui, vou citar um aqui.
Para mim, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. Você tem que individualizar a pena. Eu quebrei alguma coisa aqui em Brasília? Não, tu estava nos Estados Unidos. Eu incentivei alguém a quebrar alguma coisa? Mas tu não sente também... Cara, e assim, não é enchendo teu saco, na moral. Tu não sente que tu devia ter... Puta, cara, aí, vai pra casa, todo mundo, chega daí. Por quê? Ao longo do último ano, algumas... tu ia se pronunciar, falava com a galera ia, muita gente, sempre muita gente. E tinha aqui ali um cara com uma faixa meio escrota, tinha aqui ali uns gritos de AI-5... Que nem que podia, sim, mas podia rolar assim, porra aí, tira essa placa daí, não, AI-5 não, sei lá. Quantas vezes eu botava o pessoal nosso pra ir que o cara tá com a faixa da AI-5, pergunta o que é AI-5 pra ele. Mas é que tu ele tem não que sabia falar, o que era. Bolsonaro. Mas como eu não falava? Eu não sei. Já em live minha, cansei de falar isso aí. Então, desculpa. Por exemplo, nas manifestações aqui na Paulista, e tô pedindo no Rio também, que não leve cartazes. Porque se um cara levantar lá o AI-5, que é uma coisa absurda, Pois é. absurda. Aquilo a imprensa Não, acabou. de plantão, olha aqui, ó. E eu tive problemas agora, porque eu não posso comandar o Brasil. Cada um faça a manifestação que quiser. Como, por exemplo, em Manaus vai ter por aí. O que eu pedi ao pessoal é vamos nos concentrar no Rio de Janeiro. Até para evitar isso. Você faz, por exemplo, em Goiânia, manifestação, vamos supor, e lá um cara levanta uma placa do AI-5. Vai manchar todo mundo. Tanto é que eu pedi, o que eu pedi agora? Você que vai se manifestar em outro município, procure saber quem está organizando e qual a pauta. E eu conversei com, que nos ajuda muito, é o Silas Malafaia, vários outros parlamentares, porque se deixar, leva cartaz... A própria esquerda vai levar um cartazinho esquisito, daí você vai ficar falando, é infiltrado. Aí não dá mais. Você joga por terra um trabalho que está indo bem. Qual é o nosso objetivo de Copacabana? Anistia. Eu até quero falar lá, né? Você é pai para casa, não? Sou pai. Qual a idade da tua criança? 12 e 10. 12 e 10. É. A Débora tem duas crianças, 10 e 8, se não me engano. Está presa preventivamente há 2 anos, por causa daquela do batom. Agora, tem gente lá, por exemplo, mulher que está com criança pequena e está presa. Imagine, nós somos diferentes das mulheres, no coisa de sentimento. A mulher tem muito mais apegada ao filho do que nós. A gente fica no trabalho o dia todo, a mulher fica com mais tempo com a criança. Imagine uma mãe dormir e acordar sem dar um banho ou dar um beijo a um filho teu. E sabendo que tem 17 anos pela frente. E essas penas não são abusivas? Agora não foi individualizada a pena de ninguém. Você deteriorou o patrimônio aqui. Não foi. Chama-se de baseada. É de baseada. Inclusive, eu vejo que muitos advogados já estão começando a se posicionar numa questão criminal. O réu é condenado e o juiz não ouve a voz do advogado. Não tem sustentação oral. Ele grava um videozinho de 15 minutos, que já foi comprovado lá atrás, tem um prazo para entregar. Meia-noite. Ele já fez, entregou às 23h59. E às 005 já tinha a sentença. Ninguém leu, estava pronta a sentença. Esperou da meia-noite e soltar a sentença. Isso não é justiça, isso não é democracia. E os advogados têm uma certa quantidade que reclama há muito tempo, mas também está um crescente no meio deles, que vídeo gravado não é sustentação oral. Essa anistia, tem uma galera preso. Quanto que está preso? Tem uma galera. Tem mais de 100, mais de 100 que estão condenados, 14, 17 anos. Deve ter uns 100 na Argentina. Tá. E tem mais uma pancada foragida por aí. Mas assim... São vidas destruídas, famílias destroçadas. O momento político... eu vou dizer a minha opinião. Eu acho difícil o lance da anistia, porque é meio que... Imagina, seria o STF perdendo e eles estão fortes demais para perder. Olha só, ou você tem o povo como dono do poder, não tem. Agora, sei que é difícil você falar isso aí. Sei que é difícil. O pessoal passa por cima da Constituição. O meu caso, já que eu sou tão culpado assim, porque não segui o devido processo legal. E a semana passada o Supremo mudou a questão do fórum, a semana passada. Que agora, eu agora, segundo a decisão do Supremo, eu agora sou Supremo. Mas até a semana passada não era, mas estava sendo julgado lá.
E mudou o jogo, mudou a regra no meio. Qual que é o argumento para te jogar lá direto para STF? Tu sabe? Julgamento relâmpago. Não, mas precisa ter um argumento legal, senão vai acontecer algo que nem aconteceu com o Lula, que acaba com esse processo, tu vai ser solto. Não, se os caras querem... Para ele, o processo foi diferente. Foi diferente. Foi diferente. O Lula era a pessoa que tinha a chance de me derrotar, segundo gente do próprio Supremo. Você não poderia me derrotar. O Haddad não poderia. Ciro não poderia. O pessoal da esquerda, ninguém poderia. O nome, segundo eles, mais certo para me derrotar seria o Lula. Sim. Por isso, reinterpretaram a prisão em segunda instância com o Lula. Para poder tirar ele da eleição em 18. Passaram para a última instância. Bem, daí saiu da cadeia. Bem, mas ele tinha 3 condenações. Quem tem 2, colegiado, que tem uma segunda instância, como ele teve. Lá, o mas também foi rapidão dele. Que eu vi que tu tá reclamando que o teu tá sendo rápido. Não, o meu foi muito mais rápido. Tá sendo muito mais rápido. Tá? Então tinha que revogar e por a questão de CEP, né? Devia ser julgado em Curitiba, em Brasília, não em Curitiba. De anular 3 condenações dele. Ele voltou a estaca zero, sem condenação nenhuma, voltou a ser elegível. E daí, e daí eu acho que vai entrar nesse assunto, né? Teve a mão pesada do TSE para ele. Mão pesadíssima, o TSE pro Lula. Mas o Lula, se eu não me engano, eu cheguei a ouvir tu falando que, que o Lula solto era... Bom, é isso, é melhor. Que aí o jogo não falei isso. Não? Não. Isso aí pregaram, isso aí, não falei isso aí. Tá bom. Não falei, não me intrometi nessa votação. Tá. Inclusive, alguns dizem, né, que o voto do Cássio Nunes foi o 3-2 para libertar o Lula. Não foi verdade. A votação estava 2-2 e faltava o voto do Cássio. Daí alguém pediu vista lá, passou para a semana seguinte. Na semana seguinte, o Cássio votou para manter a prisão do Lula. E daí uma das pessoas tinha votado para manter, na semana seguinte voltou atrás e foi 3-2 pela soltura dele. Entendi. Eu não me intrometi nessa história, não. Até porque eu tinha um problema com urna eletrônica. A origem do meu processo é urna eletrônica. Pois é, por que tu tem tanta certeza que tem caô na urna eletrônica? Olha só, vamos lá, você vai entender perfeitamente. Antes de mim, o Brizola, lá atrás, nos anos 90, teve um problema com uma contagem computadorizada Proconsult no Rio de Janeiro. E ele levantou essa lebre e se comprovou que se fosse feita daquela forma, ele ia perder as eleições no Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, foi em 96, né? Entrou a urna eletrônica. No começo eu achei legal. Eu tenho um vídeo tu falando. Não achei legal, tá? Depois a gente vai vendo das possibilidades que existe. Eu acredito na máquina. Eu não tenho obrigação de acreditar no programador. Só isso. Entendi. Tá? Então vamos lá. Então, antes de mim, deputado Flávio Dino criticava a urna. Carlos Lupe, do PDT, falava que o voto sem o papel era fraude, né? E depois eles foram mudando de opinião porque o pessoal dele estava chegando, né? Então, o time que está ganhando, você não se mexe nele. E eu continuei nessa briga. 2010, 2012. Em 2015, apresentei uma emenda. O relator era o Rodrigo Maia, lá do Rio de Janeiro. Tá? Ele acabou aceitando. A Dilma vetou a emenda. Nós derrubamos o veto por mais de 400 votos, só na Câmara. Tá certo? O ministro Fux era presidente do TSE. Me convidou para o TSE, eu fui lá. Ele mostrou para mim os equipamentos, falou que nas eleições de 2018, 5% das sessões teriam voto impresso. Eu pedi para ele, dá para pulverizar as urnas? Ele falou, já está prevista a pulverização. Né? Tudo bem. E daí, logo depois, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que aquela votação com papel do lado era inconstitucional. E o argumento era que o papel, né, colocava em risco a segurança das eleições. Ou seja, você votou, você não bota a mão no papel. Apareceu no visor o papel, você confirmou, aperta. O que esse do Supremo, né, que foi na verdade, foi a Raquel Dodge que propôs isso aí. Se o papel engripasse, você ia lá e ia saber, você mesário ia saber em que eu estava votando aqui. Mas não justifica isso aí. Você pode ver. Na Venezuela, somente o voto impresso agora pôde-se chegar à conclusão que foi fraudada a eleição lá. Agora, por que a Venezuela adotou pela primeira vez o voto impresso? Eu tenho que saber isso aí, saber da história. Né? O americano tinha levantado embargos
para a Venezuela. E para o americano poder voltar a comprar petróleo da Venezuela, o governo Biden tinha que ter uma desculpa. Daí juntaram na Venezuela, os Estados Unidos, representante, o Maduro e a oposição, que era Maria Corina, Capriles, entre outros. E decidiram, então, que nas eleições do ano passado, né, teria o voto impresso. E o que o Maduro fez malandramente? Pô, eu vou perder. Daí ele pegou a Maria Corina e o Capriles e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Acusação: ataque à democracia. Porque subiram no carro de som lá e criticaram o Maduro. Você tá gordo demais. Pronto, é o suficiente para torná-los inelegíveis. E mesmo assim, a Maria Corina pegou lá o tal Edmundo, você nunca ouviu ele falando, uma pessoa bem... uma certa idade, mais, tá? E acabou arrastando multidões pela Venezuela e depois chegou a essa conclusão, porque com 70% do apurado, deu pane no sistema eleitoral da Venezuela. Deu pane, né, entre aspas, né? E daí ficou aquela... Ora, o Maduro tem que apresentar os boletins de urna. E não apresentou, obviamente. Por que é o boletim de urna? Não é aquela tripa apenas que você, quando vai votar, vê fixado lá no... depois de 17 horas lá na tua sessão eleitoral. Era o voto dentro da urna também. Tá. Então, tinha essa confusão toda. O Maduro consultou a sua Suprema Corte Eleitoral por unanimidade. Tá tudo legal. Tá tudo legal. Tá? E daí, então, o mundo civilizado não reconheceu a vitória do Maduro. O Brasil reconheceu. Reconheceu porque o Lula mandou uma embaixadora, né, lá para a posse do Maduro. Agora aqui, qual o problema você pedir mais uma barreira de garantia eleitoral? Porque eu aprendi desde cedo, né, eu estava nativa no Exército, ainda que democracia não tem preço. E a alma da democracia é o voto. Então, se tem alguma desconfiança, por que não acabar com essa desconfiança? Entendi. Pode ser até que não haja nada, pode. Agora, por que não acabar com a desconfiança? O Exército não fez uma busca forte no final de 2022 por algum tipo de falha? Olha só, o Exército, vamos falar Forças Armadas, tá? Tá. Eles não se intrometeram no processo eleitoral, Tá. como alguns acham aí. O ministro Barroso era presidente do TSE. Então ele resolveu criar uma comissão de transparência eleitoral. Tá. Botou várias instituições lá, entre elas Forças Armadas. Quando fez isso, chamei como ministro da Defesa e falei: olha, já que nós estamos lá, nós temos um comando de defesa cibernética, umas 200 pessoas que são hack, né? Tá, Todo mundo tem isso aí. Vamos botar o pessoal para colaborar com o TSE. Mas fomos boicotados em tudo quanto é lugar. Foi isso aí que originou Exato. lá o inquérito 1361? Não. Não foi esse? Aí é outra história. Tá bom. Mas tá bom. Mas é bacana a história dele. Tá. É bacana. Mas vamos nele já? Tá. Vamos. É porque assim, esse lance Por que eu tô falando assim? Eu vi, acho que é o Cid que fala que o general Paulo Sérgio, que estava de frente de uma força-tarefa, eu acho, para ver se tinha fraude nas urnas e tudo mais, o cara tava procurando e não achou. Mas não tem problema nenhum procurar. É para colaborar. Agora, repara que o Cid sabe de tudo. Ele nunca participou da reunião minha com generais. A rara vez que ele participava, era uma reunião aberta. Com generais, com ministros.